Olá. Crianças, então, eu queria explicar um pouco o caminho que a gente está seguindo, né, nesse percurso à distância. Então, tem o seguinte: primeiro, vocês começaram, ainda em aula, a se aproximar do gênero conto, principalmente no que diz respeito à estrutura narrativa dos contos, né? Então, eu falei um pouco para vocês sobre personagens, apresentação de conflito, acúmulos de tensão, viradas, desfechos, né? Essas viradas podendo ser inesperadas ou não, podendo ser preparadas narrativamente ou não. Isso a gente trabalhou, por exemplo, nos contos curtos, né? Em seguida, eu comecei a pedir um exercício para vocês em que vocês se metaforizariam, se imaginariam como um objeto, um animal ou uma planta. Foi um pouco aí, nesse momento, que iria dar ensejo para o início da escrita de um conto de autoficção, que a gente teve que interromper as aulas quando aconteceu aí a pandemia do coronavírus, a peste negra, etc. Então, o que a gente começa a fazer agora virtualmente? Eu imaginei que seria interessante a gente preencher esse tempo, já que a gente não pode ter tantos momentos expositivos, tantos momentos de contato real meu com vocês, que a gente pudesse preencher isso com leituras e talvez com uma compreensão do gênero conto, principalmente do ponto de vista da sua estrutura narrativa, que não seria possível ou seria menos possível nas aulas presenciais. Então, eu passei para vocês aquele texto do Julio Cortázar, que é um grande contista argentino, né? Na verdade já morreu, mas enfim, um dos grandes nomes do conto na história da literatura. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona a estrutura tensiva do conto a partir daquela metáfora lá da luta de boxe, né? Que o conto vence por nocaute. O que mais? Logo depois, vocês leram Gaetaninho, que mostrava um pouco como é que funcionava a estrutura de apresentação da falha trágica da personagem, depois que vai levar a um certo desfecho, etc. A gente trabalhou sobre o conceito de estranhamento. Vocês leram o conto do Tomás Furtado, que é aquele conto que tratava da festa, do aperol, etc, etc. Uma coisa me incomodou, inclusive. Vocês, de uma maneira bastante ingênua, começaram a falar assim nas respostas. Ah, o conto trata de um rapaz que vai para uma festa, bebe e se droga loucamente, começa a ter alucinações. Para que isso? Onde que isso aparece no conto? Não tem nada disso no conto. Vocês não conseguem entender que aquilo tudo pode ser imaginação? É mais ou menos o mesmo erro que cometiam as pessoas lá nos anos 30, nos anos 40, quando, por exemplo, vinha um quadro surrealista e diziam: Ah, o sujeito devia estar muito drogado para pintar isso. Ou via um filme, como a gente viu, por exemplo, O Cão Andaluz, Um Cão Andaluz, né? E diziam: Nossa, mas o cara estava muito louco para fazer isso. Isso é uma bobagem. Tem que estar muito louco coisa nenhuma. Chama-se imaginação. Vocês têm que começar a separar mais claramente o que é vida real, o que é experiência real, do que é representação, né? Eu imagino, inclusive, que o Tomás não tenha usado droga nenhuma, se é que essa festa existiu, porque, enfim, eu o conheço, dei aula para ele e posso atestar que ele é muito mais inspirado no universo ficcional, assim, daquela coisa meio oriental, mangá, Yu-Gi-Oh!, enfim, as referências literárias dele também, né, Lovecraft, etc., do que qualquer coisa relacionada a drogas, por exemplo, né? Então vamos parar com essa bobagem de usou muitas drogas, é muito louco, não tem nada a ver com isso. E aí, vamos começar a pensar agora em como compor um conto. Será que para escrever um conto você precisa mesmo de uma grande inspiração divina, que vem lá das musas gregas, etc., e baixa em você? Ou será que você precisa estar muito louco? Eu, particularmente, diria que não, porque quando a gente, por exemplo, está bêbado e escreve alguma coisa, depois a gente vai ler aquilo e percebe que a gente só achou bom quando estava bêbado, porque depois virou uma bobagem total, né? Será que também não tem na construção de um conto um certo processo de projeto, de engenharia, que vai indo passo a passo, né? Quase como se fosse a construção, por exemplo, de um edifício, no caso um edifício narrativo, né?
Então é um pouco disso que eu quero discutir com vocês, apresentando para vocês dois textos. Primeiro eu vou apresentar um texto chamado O Corvo, de um grande contista norte-americano chamado Edgar Allan Poe. Alguns de vocês talvez já tenham lido, mas eu vou apresentar o texto numa tradução muito especial, que é uma tradução do Fernando Pessoa. Vocês vão ver que se trata de um conto, mas um conto meio poema, um conto escrito em versos. De qualquer maneira, mesmo sendo escrito em versos, ele tem a estrutura tensiva de um conto, né? Logo depois, vocês vão ler um texto chamado A Filosofia da Composição, no qual o próprio Edgar Allan Poe comenta a maneira como ele escreveu o conto, o caminho que ele percorreu para construir seu conto, né? Só que antes de ler a Filosofia da Composição, eu gostaria que vocês lessem o conto do Poe, O Corvo, e respondessem a 3 questõezinhas que eu formulei aí como teste, que são mais de verificação de leitura, mas que eu gostaria que vocês respondessem para que eu pudesse, enfim, averiguar se vocês realmente leram e entenderam o texto, tá? Isso é necessário para que no passo seguinte vocês leiam a filosofia da composição e aí já no próximo eu prometo que nós começaremos a escrever o conto de vocês, que tem a ver com autoficção, tem também a ver com o momento aí que a gente está vivendo de pandemia, etc. Mas tudo isso eu vou explicar um pouco mais para frente. De qualquer maneira, ainda temos uma etapa de leitura antes da escrita propriamente dita, certo? Então é isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui pagando mico de youtuber da Vila Pirajussara, porque eu acho que talvez seja mais interessante do que eu ficar fazendo live com vocês. De qualquer maneira, eu vou estar online agora durante um certo período aí da manhã de segunda-feira. Pretendo ficar online em geral de umas 8 até umas 10 horas da manhã para vocês da segunda série. De qualquer forma, estamos aqui, a gente vai dialogando também pelo chat, pelo Teams, etc. E eu acho que é isso, né? Enfim, saudade de todo mundo. Que mais? Cuidem-se, especialmente do ponto de vista psicológico, né? Porque eu, particularmente, estou quase virando gótico, não aguento mais ficar dentro de casa. Mas eu espero que a gente consiga resistir. Vamos lá. E, enfim, continuamos nos falando aí, ok? Beijo, tchau.